Quer ver um assunto que importa a todos nós? É o da reforma administrativa. Sim, envolve toda a sociedade. Tem uma outra proposta, né, que pode ser apresentada nessa semana ao presidente da Câmara, Hugo Motta, de reforma administrativa, mas a gente sabe como é, porque ela mexe em muitos espeiros, por exemplo, dos supersalários. Opa! Então ela sempre encontra muita resistência, demora a acontecer, exige muita articulação. Então vai lá saber quando a gente vai conseguir aprovar e qual reforma a gente vai conseguir aprovar lá na frente, né? A expectativa do relator e coordenador do grupo de trabalho na casa é atacar todos os privilégios com um texto necessário. O deputado Pedro Paulo avalia que há hoje uma péssima percepção da população sobre a qualidade e a velocidade dos serviços públicos prestados. Por isso, o parlamentar do PSD do Rio de Janeiro defende uma reforma que seja voltada ao resultado. Ao Canal Livre da Band, ele destacou que é necessário criar mecanismos para que seja possível aumentar a eficiência do Estado. Existe uma péssima percepção do cidadão em relação à qualidade, à velocidade do serviço que ele presta, para o volume de impostos que se paga. Então, a meritocracia vem para agitar o Estado para que ele possa produzir resultado. Vamos trazer, por exemplo, a obrigação de um planejamento estratégico nos primeiros 180 dias de governo. A partir daí, nós vamos entrar nessa questão da premiação por resultado, com indicador que seja por órgão, por secretaria e não indicador individual do servidor. A reforma administrativa reúne mais de 70 propostas, que estão divididas em 4 eixos principais. Aliás, uma das provocações ontem feitas durante esse Canal Livre pelo professor Fernando Schiller foi a seguinte: quem tem muita proposta não tem nenhuma, porque são 70 medidas. Mas, a bem da verdade, uma reforma administrativa, ela é ampla mesmo, ela é ampla. A questão é em que foco vai se trabalhar para conseguir uma aprovação da reforma possível, porque uma coisa é a reforma necessária, outra coisa é a reforma possível de ser apresentada ou de ser aprovada. O texto vai tratar da reestruturação de carreiras, de concursos, de avaliação de servidores, dos supersalários, como eu falei, e outros benefícios. Entre os focos estão, por exemplo, o fim das férias de 60 dias, essa extravagância em relação ao que acontece com a média do trabalhador brasileiro. Quem tem 60 dias? Né, de férias no ano. E também sobre a aposentadoria compulsória no judiciário. Eu tenho tido conversas com o Poder Judiciário e tenho percebido deles mesmos uma compreensão de que esse é um ponto que precisa ser corrigido. Isso não está só no Judiciário, não. Mais da metade das procuradorias tem férias de 60 dias. E advogados públicos ainda podem advogar privadamente. Tenho tido boas conversas e a compreensão, assim como a aposentadoria compulsória, né? Quando você conversa com os juízes e fala assim, não, pô, nós vamos ficar pagando esse desgaste por poucos que cometem malfeitos. Recomendo demais, viu, a todos que acompanhem esse Canal Livre para que a gente possa entender de que reforma estamos falando, quais são os principais pontos, que aspectos podem ser muito positivos, quais ainda vão gerar muita resistência. É importante que a gente compreenda, entenda desse texto para que lá na frente a gente não fique chorando com o texto que foi aprovado. Né? Acho que isso é super importante. Essa reforma administrativa vai ser apresentada por meio de uma proposta de emenda à Constituição, assim como aconteceu com a reforma tributária, um projeto de lei complementar e também um outro de lei ordinária vão regulamentar as regras. Então não é só uma PEC. É uma PEC, daí tem projeto de lei complementar, um outro de lei ordinária. Então veja o tamanho do projeto e a complexidade também. Agora, entre as perguntas lá que a gente fez ao deputado Pedro Paulo, é claro que a gente não podia deixar passar a questão da PEC da blindagem, porque ele foi um deputado que votou a favor da PEC da blindagem. E o que era, na essência, a PEC da blindagem? Privilégio, defesa de privilégios para parlamentares. Perfeito. Eu até perguntei para ele, não há uma incongruência de raciocínio o senhor defender, votar a favor da PEC da blindagem e, nesse momento, ser o autor, o relator dessa proposta que fala exatamente do contrário, que é tirar privilégios? O que é um super salário se não um privilégio de uma casta, de uma categoria, né? E aí o Pedro Paulo, o deputado, respondeu dizendo que foi um erro. Né, admitiu que foi um erro esse voto, que inclusive foi um erro da própria Câmara, que não deveria ter passado como foi, que isso não deveria acontecer só no Senado, né, que aí expôs ainda mais a Câmara, enfim. Mas ele disse que foi um erro, assim como outros deputados também acabaram dizendo que foi um erro o voto a favor da PEC da blindagem. Podia ter elaborado um pouquinho mais, né? Foi um erro calcado no quê? Né? Se eu conserto meu carro usando uma peça errada, eu me baseei em alguma coisa.
no meu sentimento, no meu feeling, numa dica errada, numa informação equivocada. Ele baseou-se no quê, o erro? Também enfim, não gastou muito tempo ali explicando. Acho que é exemplo dos deputados que votaram a favor, e são muitos. Eles têm grandes dificuldades para explicar por que cometeram esse erro. Enfim, em frente. A gente tem esse trechinho, tá? Tava conversando com o Thiago Rossi aqui pra gente exibir justamente esse trecho da pergunta da Sheila no Canal Livre, pra ouvir a resposta. E acho que é necessário, né? Demonstrar e dividir com o público esse constrangimento dos parlamentares ao tentar explicar o que foi essa coisa grotesca que é a aprovação da discussão em urgência ali da tal da PEC da blindagem. Congressistas talvez também não gostem muito e a avaliação não é exatamente positiva. O senhor votou a favor da PEC da blindagem recentemente, proposta que foi rejeitada no Senado. E a leitura da população, né, do termômetro do que a gente sente, a partir dos ouvintes, dos telespectadores, é de uma posição que enxergou na PEC da blindagem privilégios a parlamentares. O senhor não considera uma incongruência? Porque o senhor é o relator. A gente está aqui falando de uma reforma que combate privilégios, né? Como é que o senhor enxerga essa sua posição em relação à PEC da blindagem e essa posição à frente de um projeto tão importante? Sim, a PEC da blindagem foi um erro, né? E sem dúvida alguma, né? Foi um erro, eu errei no meu voto também, erro de avaliação. Mas a gente não pode esquecer, Sheila, que existe um debate já há algum tempo sobre a questão de prerrogativas, sobre, por exemplo, voto de opinião, cerceamento de voto de opinião no parlamento. E eu acredito que para alguns parlamentares, e eu conheço muitos deputados, como eu também, que debate esse tema de maneira responsável, eu não preciso de blindagem para qualquer tipo de receio, ação, não tem nada disso. Mas existe uma discussão já no parlamento em relação à questão da liberdade do voto, da influência que se tem, do problema da judicialização da política e da politização no judiciário também. Então, existe esse tema, só que no meio dessa discussão, isso se perdeu com os exageros daquele texto infeliz da semana passada, que induziu não a erro. ajuda em nada isso, pelo contrário. Induziu a erro. O que eu fiz depois do erro do meu voto, né? Eu passei praticamente o meu final de semana inteiro conversando com o presidente Hugo Mota. Eu acreditava que o parlamento teria que antecipar e não esperar o Senado enterrar a PEC da blindagem, teria que se posicionar dizendo o seguinte: olha, o que nós apresentamos está claramente em contraposição do que é a sociedade, né? E o parlamento ter a altivez de chegar assim, exageramos, voltamos aqui a... Mas os senhores perceberam isso antes ou depois das manifestações que foram para as ruas no domingo? Olha, já tinha uma compreensão, que, por exemplo, quando surgiu aquela história de presidente de partido, por exemplo, de proibição de abertura de inquérito sem autorização, aquilo ali já era um texto que esticava a discussão, ao debate que é legítimo sobre a liberdade do voto, a liberdade de opinião. Entendeu? Mas então, a reação do Senado deixou a Câmara muito mal, né? Merecidamente. Sim. Por isso que a minha defesa, Mitre, depois do que foi aquela fatídica noite, foi que o parlamento se antecipasse. Se antecipasse e dissesse, olha, esse assunto está encerrado, nós erramos, o parlamento não está de costas para a população, ouviu a população, como a casa é a casa mais perene que a gente tem da democracia, então... Nessa mesma linha, Bom, foram quase 350 votos a favor. Foi um erro de avaliação, mas esse erro só foi percebido, como bem apontou o Rodolfo, né? Aliás, ótima pergunta, Sheila. Depois das manifestações e depois do grito da opinião pública. Então, o erro de avaliação, e aqui essa não é uma crítica ao deputado individualmente, mas a todos eles, foi que eles não avaliaram que a repercussão seria tão negativa. Não é que eles leram o texto direito e falaram, nossa, acidentalmente votamos em algo pernicioso. Eles sabiam muito bem no que estavam votando, mas contaram que aquilo passaria. Não passou. Passaram vergonha e cometeram, de fato, este erro de avaliação. Não contavam
com a grita da imprensa, não contavam com as ruas, tá? O erro foi esse. Eu sinto muito, o deputado não está aqui para se defender, mas ele já deu a resposta dele, a gente tem que comentar aqui, tá? E é importante que fique claro para a população exatamente o que aconteceu. O Vicente está perguntando quando é que passa de novo o Canal Livre. Vicente, depois do Jornal da Noite. Passa na tela da Band e passa também aqui na programação da Band News FM.